Então tá, pessoal, boa noite a todos, bem-vindos à nossa sexta aula, se eu não me engano. Já estamos indo para a reta final do nosso clube. Tá. E hoje a gente vai finalizar a parte da ética e da política, apesar de que eu acho que a parte da política vai ficar para um vídeo extra que eu vou ter que fazer depois, porque não vai dar tempo aqui para hoje, tá? Mas vamos finalizar essa parte da ética de Aristóteles. E a partir da semana que vem a gente vai entrar na parte da lógica de Aristóteles. Vamos ter 2 semanas estudando a lógica de Aristóteles, dando uma pincelada ali, né? Uma introdução. A lógica de Aristóteles é bem comprida, então é claro que a gente não vai ver tudo, mas a gente vai ter uma boa base, tá? E os próximas semanas, elas têm só 2 capítulos por semana. 2 capítulos, então vai ser bem barbada de acompanhar. Se alguém ficou para trás, tenta voltar para ler essa parte da lógica agora, que não vai estar difícil de acompanhar. 2 capítulos por semana, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum aviso. Peraí. Sim, então a gente está na reta final do clube, iniciando a parte da lógica, e na nossa próxima aula, pessoal, eu vou trazer um convidado para o nosso clube aqui, um professor de lógica chamado Victor Victorelli, não sei se alguém conhece, é um amigo meu aí, professor de lógica, e ele vai conversar com a gente sobre as 3 operações do intelecto em Aristóteles. Então vocês vão ter aí uma aula bônus aí com um professor extra, tá? Ó, o pessoal aqui até segue o canal dele. Inesperado. Sim, realmente foi inesperado. Eu nem planejava isso, gente. Eu tive essa ideia aí durante o andamento. Crossover melhor que Vingadores. Sim. Ele é um professor bem sério, assim, ele tem um curso de lógica, quem quiser dar uma olhada também. E vai ser bem legal, tá? Então essa era uma das notícias aqui, convidado ilustríssimo. Então vamos começar nossa aula de hoje. Pessoal, no livro Ética Nicômaco de Aristóteles, que é um livro aí de o quê? Umas 250 páginas, mais ou menos. Eu não tô com ele aqui. Bom, é um livro de tamanho médio, né? Médio para grande, se não chegar a ser grande. Ele é dividido em alguns capítulos. No primeiro capítulo, o objetivo do Aristóteles é nos dar uma definição. Primeiro capítulo, não, desculpa. No primeiro livro, né? Porque cada livro, por exemplo, o Ética Nicômaco de Aristóteles, ele é dividido em vários livros, né? 10 livros, se eu não me engano. No primeiro, no primeiro livro, o objetivo do Aristóteles vai ser nos dar um esboço do que é felicidade. Nos outros 8 capítulos que se seguem a esse, ele vai explicar o que é felicidade nos pormenores. Então a gente já vai ter recebido a definição, e aí ele vai desenhando ela melhor, certo? Vai aprimorando essa definição. E lá no 10º capítulo, no 10º livro, ele vai agora definir de novo, da mesma maneira, mas agora com toda essa nossa bagagem dos pormenores. Quais são os pormenores do que é a felicidade? A partir dessa definição inicial que ele dá no livro 1. É a questão das virtudes. Durante essa aula aqui a gente vai ver um pouquinho por que a virtude é importante, mas aí ele vai explicar cada uma das virtudes, são várias virtudes humanas, tá? Ele vai explicar a questão dos bens em pormenores ao longo desses 8 livros, e também um pouco das faculdades da alma do homem, da mente do homem. Vai desenvolver um pouco isso. E lá no 10º livro ele vai concluir de novo o que é felicidade para ele. Hoje, nessa aula, eu pretendo conseguir definir com vocês o que é felicidade para Aristóteles. É claro que a gente não vai ir nesses pormenores que ele vai lá no livro dele, né, Shining Como, porque não tem tempo hábil para isso. Esse curso aqui, esse clube é introdutório, certo? Mas fica aí a recomendação. O Aristóteles é muito mais profundo do que parece, tá? Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui minha tela e vocês me digam se vocês conseguem ver bem aqui a minha tela. Dá pra ver. Uhum. Perfeito. Então, pessoal, tô com o chat aqui para ir acompanhando. Tudo certo. Tá. Sobre os bens. Na última aula a gente viu que existem vários bens. Por que o bem é importante? Porque quando a gente fala de felicidade, é comum acordo entre os filósofos, entre os pensadores e entre as pessoas comuns também, que a felicidade é o maior bem do homem.
O bem mais valioso que um homem pode ter é a sua própria felicidade. É o bem último, no caso. Então, por isso, vale a pena a gente dar uma olhada nos bens, certo? Por isso que a gente viu isso na última aula. Então, vou fazer uma rápida revisão aqui. Bem real e bem aparente. Nesse diagrama, a gente tem, se vocês observarem que a gente tem meio que três dimensões. No centro aqui, a gente tem o homem. Em volta, a gente tem como que o espírito do homem, a sua alma atuando, as potências da sua alma atuando desse indivíduo. E aqui em volta a gente tem o próprio indivíduo. O que que isso quer nos mostrar? Bom, aqui no indivíduo, nessa parte mais externa, existem de tudo, de todos os tipos de bem aqui. Por exemplo, uma pessoa gosta de sorvete de chocolate, a outra gosta de sorvete de morango, tá? Ok, são questões individuais, tá? Estão aqui neste escopo aqui. O sorvete de morango pode realmente ser um bem, porque ele alimenta até certa medida. É claro que se eu acabar consumindo demais desse sorvete, ele vai me fazer mal, tá? Quando eu consumo um bem demais, eu tô falhando com a minha temperança, que é uma virtude, aqui em cima. A temperança, por que eu coloquei aqui conectar corpo e mente? A temperança, na sua essência, é uma conexão boa, reta, retinha entre o corpo e a mente. Por quê? Porque a mente ela é capaz de saber que comer sorvete demais é ruim, faz mal, certo? Mas às vezes o nosso desejo corporal, a nossa vontade de sentir prazer corporal é tão grande que eu desconecto essa minha sabedoria que a minha mente é capaz de ter daquilo que eu realmente faço por causa do prazer. Então é como se eu tivesse uma desconexão entre corpo e mente, certo? Eu não tempero direito a minha vida. Eu faço algum excesso ou alguma falta, certo? Então esse é um exemplozinho, tá? Aqui a gente pode ver que os vícios, que são os maus hábitos que preenchem de malenialidade a alma, isso é uma frase de Hugo de São Vitor, tá? Eles estão diminuindo o que a gente tem de homem. Vocês devem se lembrar que a gente já disse que todos os entes eles têm forma, certo? A forma no homem é a sua alma, aquilo que carrega a sua humanidade, o seu homem com H maiúsculo. Em Aristóteles, em algumas passagens, ele diz que a forma é como que algo divino, porque ela participa de certa maneira do próprio primeiro motor, que é o puro ato da onde os outros atos vêm. Então, se a forma ela é ato, então de alguma maneira ela vem do primeiro motor, que é o ato puro, o ato primeiro, certo? Então, se o homem aqui com H maiúsculo é a nossa parte divina, tá? Vejam bem como Deus, ou o primeiro motor aristotélico, a parte teológica, tá por toda a filosofia dele, tá? Na ética, na lógica, tá por tudo, porque é realmente o primeiro motor, é o princípio de tudo lá em cima. Os vícios, que são esses maus hábitos, eles vão diminuir essa parte divina nossa. Vão diminuir a nossa humanidade, nosso homem, tá? A nossa essência, porque eles são ações que justamente vão contra a nossa natureza, tá? Então, comer demais é uma coisa que vai contra a nossa natureza e por isso nos faz mal, tá? E aqui, por exemplo, essa questão aqui de ir diminuindo o homem, a gente pode fazer uma analogia lá com o livro do C.S. Lewis chamado Abolição do Homem, tá? Recomendo a leitura para todo mundo. É basicamente isso aqui, né? Quando o homem cai para os seus prazeres, para os seus desejos e não faz aquilo que é certo, aquilo que ele tem, aquela partículazinha que ele tem de divino, né? Ele acaba se diminuindo, tá? Pelo contrário, as virtudes, os bons hábitos, levam ao bem na maior participação do homem no divino em nós. Ou seja, as virtudes, elas como que expandem a nossa consciência, porque elas vão treinando a nossa razão e a nossa vontade. Então, o que que é o homem virtuoso? O homem que tem um pleno domínio da sua razão e, portanto, consegue controlar bem a sua vontade, porque a razão ordena a vontade. Ele consegue, frente a um sorvete ali muito bom, comer até a certa medida daquele sorvete. Porque ele tem consciência, ele tem esse espectro aqui de que se ele cair pro seu desejo, pro seu prazer corporal, ele vai estar
cometendo um mal para ele. Por mais que ele sinta prazer, tá? Ele vai estar diminuindo o seu homem. Então, conforme a gente vai aprimorando a nossa razão, nosso conhecimento, também controlando melhor a nossa vontade, a gente vai expandindo a nossa consciência, o nosso espírito. E aí a gente permite que o nosso homem cresça, a nossa parte divina cresça, tá? É isso que esse diagrama está querendo dizer aqui, tá? Então, os bens aparentes, eles vão estar na parte do indivíduo, aqui fora. Por quê? Porque o bem aparente é quando eu considero apenas a minha parte individual, os meus gostos, aquilo que eu quero sentir prazer, aquilo que eu quero obter, tá? E desconsidero a minha parte homem, aquilo que é necessário para mim. Então, os bens aparentes estão aqui fora. Os bens reais, eles estão vinculados com a minha parte homem, com a minha natureza, com aquilo que é necessário para mim. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida ainda sobre bem aparente e bem real? Tá. Bem externo e bem interno. Gente, bem simples. O bem interno é, por exemplo, saúde. A saúde que eu tenho é um bem para mim, ela é interna. Tá? É uma questão da minha alma ali. Tá? Interna a mim, interna à minha alma. Agora, o remédio que eu vou tomar para que eu obtenha a saúde, ele é um bem externo, certo? Porque ele envolve uma matéria externa ali. Bem tranquilo de entender. Ah, é claro que os bens internos são mais importantes que os bens externos, porque os bens externos são sempre meios, certo? E os bens mais importantes para nós são fins, certo? Eu uso o remédio ali para que eu obtenha um outro fim, que é a minha saúde, tá? Bem real, limitado e ilimitado. Como eu comentei agora há pouco, o sorvete ele pode começar a te fazer mal, em uma certa medida, porque ele é um bem limitado. Eu não posso comer sorvete demais, ele vai deixar de fazer bem para mim. Agora, fazer o bem ao próximo, fazer uma doação, ahn, carinho, amor, conhecimento, são bens que são ilimitados. Não importa quanto eu conheça, conforme eu for conhecendo mais, isso nunca vai fazer mal para mim. Desde que isso seja ordenado, claro. Eu não posso colocar o foco da minha vida em simplesmente conhecer por conhecer. Porque a gente já vê que essa não é simplesmente a felicidade. Mas o conhecimento em si nunca vai nos fazer mal, certo? O conhecer é simplesmente deter a verdade. Isso não nos faz mal. Tá? Então, essa é a diferença entre o bem limitado e o bem ilimitado. A Também, saúde é considerado um bem limitado, né? a saúde. É. Que é um bem do corpo e os bens do corpo são limitados? Ou eu tô Não, enganado? não. A saúde não é um bem Então, eu limitado. tava pensando, quanto mais saúde, melhor, correto? Só Quanto que mais eu saúde, melhor. coloquei ela nas partes, né, nos bens do corpo. Eu tô enganado? É um bem da alma? Não, a saúde. A gente pode ver a saúde como um bem do corpo e também como um bem da alma. Mas acredito que Aristóteles via como um bem do corpo, no exemplo dele ali. Mas só porque é um bem do corpo não quer dizer que seja limitado. Tá? A saúde, Eu ela é pensei um que tinha uma bem ilimitado. correspondência, tipo, Não, 1 para 1, de bem do corpo ilimitado e tal, tal, tal. Mas entendi. perfeito. Bom, tem a próxima divisão, que é o bem real enquanto forma, enquanto operação. Pessoal, bem simples aqui, ó. Exemplo. Eu posso ser alguma coisa, mas não estar exercendo ela. Eu posso ser professor, mas não estar exercendo a minha profissão de ser professor. Então, digamos que a gente diga o seguinte: a felicidade do professor é dar uma boa aula. Um professor que dorme a vida inteira ou um professor que viaja a vida inteira é feliz enquanto professor? Não, porque ele não dá a aula. Não importa que ele seja professor. Ele é professor, ele tem a forma de ser professor, ele detém o conhecimento, ele detém os mecanismos de transmitir a ciência, mas ele não dá a aula. Então ele não é feliz enquanto professor. Então, vocês estão entendendo? Tem uma diferença entre eu deter aquela forma, eu ser alguma coisa, e eu exercer aquela coisa. Exercer é superior a ter aquela coisa, a ser aquela coisa. Tá? Então, a operação a gente chama de perfeição segunda
E a forma a gente chama de perfeição primeira, justamente por isso, porque da forma decorre a operação. Tá? E a operação ela é mais bem do que a própria forma. Se a gente levar isso para o nível da virtude, eu posso ser um homem virtuoso. Isso é ótimo. Mas eu posso não ter os meios para exercer a minha virtude. Eu não vou ser feliz. Captaram aqui a diferença entre o bem enquanto forma e enquanto operação? Alguém ficou com alguma dúvida? Pra mim ficou claro. Perfeito. E também tem o bem real enquanto operação pura e enquanto operação com a matéria. Operação pura. Conhecer, ver, caminhar. São operações puras. Eu não estou envolvendo objetos para que eu utilize eles nessa minha operação. Agora, uma operação, um bem enquanto operação com a matéria, por exemplo, andar a cavalo, eu preciso desse bem externo cavalo, para que eu possa andar a cavalo. Tá? Então, esse é um tipo. E também o outro seria produzir alguma coisa. Certo? A minha operação pode ser uma operação de produzir bens. Por exemplo, produzir as rédeas. Tá? Então, é uma outra operação. Mas essa de produzir as rédeas não é tão boa quanto aquela que é uma operação pura, porque eu tô Por quê? Porque eu produzo um bem para que esse bem seja usado para alguma outra ação. Então, a finalidade dessa operação de produzir alguma coisa é ter aquele bem externo, e aquele bem externo, a finalidade dele é ser usado para uma outra operação. Então, essa última operação aqui da frente é melhor que a operação de fazer. E a operação que não depende do bem é ainda superior a essa, porque não envolve matéria externa. Tá? E essa é a nossa revisão dos bens. Revisão dos bens, bem real, bem aparente, essas questões aí. Acho que a gente cobriu praticamente todos os tipos de bens que existem. Perfeito. Então, pessoal, agora a gente vai para a segunda parte, a gente vai entrar na questão da felicidade, tá? A gente vai iniciar a nossa jornada de definir o que é felicidade. A primeira coisa a entender é que o homem, ele precisa de um fim último, tá? É necessário para o homem um fim último. Não basta os meios, somente os meios. Alguém tem ideia de por que é necessário para o homem um fim último? Numa cadeia de sequência de bens que tenha o fim último? Alguém tem ideia de por que é necessário? É que se não tem o fim último, eu não busco nada. Senão a ação não começa. Exatamente. Não é nem que a ação não começa. É um, é um outro detalhe. Mas é envolvido com isso. Mais alguma ideia de por que o homem precisa de um fim último? A ideia de você fazer algo envolve um fim, começa por um fim. Mas esse fim pode não ser um fim último, ele pode ser um fim que também é meio para uma outra coisa. Então a pergunta é um pouco mais difícil. Porque vejam, a gente pode ter coisas que só servem como meio, a gente pode ter coisas que servem como fim e como meio. Por exemplo, andar a cavalo é um fim e um meio, porque eu ando a cavalo para chegar a tal lugar, por exemplo. Tá? E eu tenho também o fim último, que é só fim. Eu tô perguntando por que é necessário esse cara aqui, esse último. Ele justifica o fim intermediário, a existência de um fim que a gente está buscando antes dele de chegar ao fim último. Justifica, perfeito. Mas por que é necessário? Vamos tentar com Aristóteles, né? Claro que. Sem ele, a ação não seria possível. Oi? Sem ele, não seria possível agir. Eu posso agir pensando em um fim que é meio também. Correto. Mas na minha cabeça seria um fim, não. Seria tipo o fim último. Você
Tá perguntando por que objetivamente tem que existir um fim? Isso. Objetivamente, por que tem que ter o fim último? Que seja só fim. Bom, vamos tentar com Aristóteles, né? Claro que isso não é eu. Foi o velho lá que pensou nisso aí. Mas o raciocínio começa o seguinte, ó. Ele é um pouquinho difícil, mas acho que dá pra pegar. Então a gente já disse que tem lá os bens que são puramente meios, os bens que são fins e meios, e a gente está querendo dizer que é necessário que tenha também o que seja só fim. Então vejam, vamos provar, iniciar o argumento dizendo o seguinte. É necessário que o fim último exista no homem. Por que é necessário que ele exista? Tá? Próximo ponto do raciocínio. O fim que a gente tá falando, que a gente está buscando, se ele for um fim último, a gente prova o nosso argumento, que ele é necessário. Mas ele também pode ser um fim que também é meio. Aí a gente cai no problema. Tá? Então, tem duas opções para o fim. Ou ele é o fim último, e aí o argumento de que ele é necessário estaria provado. Ou ele é um fim e um meio. Tá? E aí o nosso argumento não está provado ainda, porque esse fim não é um fim último. Ok. Mas, se esse fim ele também é considerado meio, então significa que a gente ainda está buscando uma outra coisa, além desse. Ainda estamos desejando uma outra coisa. Porque a gente considera este fim como fim e meio. Para que ele seja considerado como meio, é necessário que eu esteja buscando uma outra coisa também. Tá? Perfeito. Tá, mas agora como é que eu prossigo o argumento? Não pode ser que se eu fizer regressão na sequência dos fins, ela seja infinita. Ou seja, não tenha um fim último. Se isso é verdade, que não pode ser infinita a sequência, então eu provo o argumento. Por que que a sequência dos fins enquanto meios não pode ser infinita e tem que acabar em algum momento em um fim que seja só fim? Porque o desejo do homem pelo bem, ele é um desejo natural. Aí entra uma premissa aristotélica. Para Aristóteles, o homem procura o bem naturalmente. A gente já falou bastante sobre isso. Ele pode se enganar, mas ele procura o bem, naturalmente. Mas se a sequência for infinita, ou seja, não tiver um fim último, os fins sempre serem fins e meios, então o homem nunca vai alcançar o seu desejo último. Acompanharam até aqui? Se a sequência for infinita, eu nunca vou alcançar esse meu desejo último. Porque o último bem lá ainda vai ser um meio para um outro. Estão me acompanhando? Se o fim for infinito, Se a sequência dos fins for. Olha só, eu estou agindo, certo? Em busca dos meus dos meios e fins. A gente está dizendo que isso que eu estou buscando não é um mero fim, é um meio também. Se é um meio, então ele é meio para um outro fim. E eu estou dizendo para vocês que essa sequência é infinita. Ou seja, a gente nunca chega num fim último. A gente nunca conclui o nosso desejo último. Porque a gente está sempre em busca de um novo bem. Já que ele é meio. Já que estamos buscando meios. Deu para pegar? É necessário que a gente chegue num fim último em algum momento? Aí é que entra. Então, o argumento continua. Ele vai dizer o seguinte: não é possível que essa sequência seja infinita. Por quê? Por que não? Porque não existe, não é possível que o desejo natural seja em vão. Porque um ser que busca alguma coisa, sendo que é impossível que ele alcance essa coisa, esse é um desejo vão. Entendeu? Se a gente disser que a sequência é infinita, então a gente nunca vai alcançar o nosso desejo, nunca vai concluir o nosso desejo. Mas o desejo ele é natural.
Mas não é possível que um desejo natural seja em vão. Então não pode Se o ser infinito. desejo vem da natureza do homem, ele tem que estar justificado, ele não pode ser Sem razão. sem razão. E aí vem o porquê. Por que que o desejo natural do homem não pode ser em vão? Por que que o homem não pode ter um desejo que ele nunca consegue... por que que o homem não pode ter um desejo natural que ele nunca consegue satisfazer, dada a realidade? Porque o desejo natural do homem, a inclinação natural do homem, se lembrem nas últimas aulas, no final, ou o seu início, né, na ordem dos seres, é lá no primeiro motor. Deus. E, por definição, o movimento que o primeiro motor causa nos seres, esse movimento de atração, que a gente já conversou, então o motor primeiro atrai os seres, naturalmente. Esse movimento, como ele é um movimento causado pelo primeiro motor, ele não pode ser quebrado, por definição. Pera aí, É, chefe, você tá dizendo que o primeiro é o último? Que o alfa é o ômega? exatamente. Estou dizendo. Estou dizendo que o primeiro motor é o primeiro motor e o fim último do homem. É o alfa e o ômega. Curioso isso, né? Maravilhoso isso. Então essa é a prova absoluta, fantástica, formidável que o Aristóteles produz e realmente não consegui enxergar problema nenhum aí. Sei que São Tomás de Aquino também não enxergou nenhum problema, porque ele usa esse argumento. E ele é realmente muito bacana. Tem que ter um fim último necessário, porque o homem tem o desejo por esse fim último por natureza. Só que a natureza do homem vem de Deus, vem do primeiro motor. E o primeiro motor, a operação dele é inquebrável. Ela é, ele é o causador da própria realidade, certo? Então, a premissa última desse argumento, que constrói a força de todo argumento, repousa no primeiro motor. Então aqui a gente vê um toquezinho de teologia dentro da ética de Aristóteles. Chefe, o senhor poderia repetir essa última parte do argumento, porque a minha internet deu uma travadinha e eu perdi. Tá. Concorda comigo que o homem deseja naturalmente o bem que ele está buscando? Sim, mas por quê? Esse bem, ele pode ser um fim último ou um bem enquanto fim e meio. Se a sequência for Certo. infinita, a gente tem um problema, né? O nosso argumento não se prova de que é necessário que tenha um fim último. Agora, a sequência não pode ser infinita. Por quê? Por que a sequência não pode ser infinita? Porque se fosse, o homem nunca satisfaria esse desejo que ele tem naturalmente. Mas o desejo que o homem tem naturalmente não pode ser em vão. Ponto final. Por que que não pode ser em vão? Porque o desejo natural do homem, a inclinação que ele tem para o bem, ela é uma inclinação dada pelo primeiro motor. E o primeiro motor é absoluto. A operação dele não pode ser quebrada por nada. Por isso é necessário que haja um fim útil. Para que o desejo natural que o homem tem não seja em vão. Não seja uma parte da natureza em vão. Certo. E tem como provar essa inclinação natural do homem para o bem? A gente já provou em outras aulas, né? O homem sempre busca o bem. Não Ok, consegue pensar em obrigado. nenhuma instância de um ser humano procurando alguma coisa que não o bem. Mesmo que seja o bem aparente. Certo? Ah, me enchi de cocaína. Tá buscando o bem, mas é um bem aparente. Não vai te fazer bem real. Na realidade, não vai te fazer bem. Mas tu está buscando aquilo enquanto um bem pra ti. Ah, Por- certo, certo. Porque se não fosse, tu não faria. Se tu não Sim, sim, achasse sim. que fosse um bem, tu não faria aquilo. Certo. Entendi, O obrigado. fato de que não é, o fato de que não é em vão nossa busca pelo bem
não significa, então, que a gente vai encontrar ele necessariamente. Só significa que ele tá lá. Exatamente. Eu posso me frustrar nessa procura. Nem todas as pessoas são felizes. Boa colocação. Fechou, pessoal? A prova? Qualquer coisa vocês dão uma olhada de novo no vídeo, porque senão a gente vai acabar a aula que não vamos ter nem chegado na metade do conteúdo aqui. Vamos prosseguir, tá? Agora o próximo ponto que a gente vai conversar é iniciar agora a definição. Sabemos já que a felicidade ela existe, porque ela é o fim último. Perfeito. Mas o que é felicidade? Agora a gente tem que prosseguir. Deixa eu abrir aqui o próximo diagrama, que é este. O diagrama 2 da aula. Tá. Deixa eu só minimizar aqui, botar pro lado aqui. Perfeito. Então, pessoal, o Aristóteles, vocês devem saber já, ele procura utilizar a opinião dos filósofos, daqueles que ele considera especialistas no assunto, e do senso comum. Dado essa pesquisa que ele fez, uma pesquisa extensiva, ou seja, Aristóteles pegava e analisava todos os que vieram antes dele na filosofia, e aí coletava as opiniões. Analisava o povo, o que o povo pensa, o senso comum, coletava também. Dadas essas coletas, ele percebeu que as opiniões, em geral, sobre o que é a felicidade, eram três, tá? Daqui que surge essas três coisas que está aqui na tela de vocês. Dessa pesquisa de Aristóteles. Não tem nenhuma prova de que são só essas três, mas essas três são as proeminentes, tá? Certos filósofos e pessoas pensam que a felicidade do homem seja a vida sensual. O que é vida sensual? É dizer que a felicidade é o prazer dos sentidos. Quem sabe um filósofo que defende isso aqui? Epicuro? Freud? Epicuro. Exatamente. Freud eu não tenho certeza. Pode ser que sim, eu não sei. Epicuro. Epicuro é um filósofo que defende que a vida sensual é a finalidade do homem. Daí que vem aquela ideia dele de Jardim das Delícias, né? Ele dizia que o homem tinha que se reunir lá com os parceiros dele, ser servido e ficar degustando o prazer que a realidade proporciona. Tá? Inclusive, daí que vem a origem do livro do professor Olavo de Carvalho chamado Jardim das Aflições, porque normalmente essa busca por prazer acaba em aflição. Tá? Perfeito. Também tem a vida pública, que a definição daí seria a felicidade é o bem da razão prática, que é alguma virtude ou a virtude como um todo. Quem conhece uma escola filosófica que defende isso? Os utilitaristas? Não necessariamente. O utilitarista pode defender a vida sensual também. É uma escola bem famosa, na boca do povo. Repete, por Platão. favor, o que eles defendem? Que é felicidade. Tu tá vendo a minha tela, né? Aqui da vida pública. Sim, sim. Que a Felicidade. felicidade é o bem da razão. Isso. Alguma das virtudes ou a virtude como um todo. Klaus ia Eles são tentar? marxistas? Eu falei platônica? Não. No Platão não defende isso. Marxistas? Não tenho certeza. Eu não estudei Marx a fundo para poder dizer isso aqui nessa aula. Escola de Frankfurt. Estoica? Bah, o Marcos tá afiado hoje. Os estoicos. Os estoicos, eles defendem que a felicidade do homem é a virtude. Certo? Então eles caem aqui. Vida pública. E também tem uns outros gatos pingados aí, por exemplo, Platão, que diz que a felicidade é a vida contemplativa. A felicidade é o bem da razão especulativa. Tá? Mas, de todos esses caras aí, eles concordam que o fim último da ação e do bem viver do homem é a própria felicidade. Eles só discordam em que é a felicidade. Certo? Que são essas três opções aqui. Alguém tá com o microfone aberto aí. Tá dando retorno. Era tu mesmo, o retorno. Eu mesmo
Ah, sim, eu falando aqui. Tranquilo. Pessoal, vamos começar analisando? Quem tem uma ideia de por que que a vida sensual não é a felicidade do homem? Olha legal. Que ela tá baseada no sensível, no... Ela não lê exatamente a essência das coisas. Perfeito. Boa, boa colocação. Quem mais, pessoal? Porque é um bem limitado. É um bem limitado. Será que isso resolve? Eu nunca tinha pensado. Não, o prazer ele não é um bem ilimitado. Ele é um bem ilimitado. O prazer enquanto prazer. Tu pode sentir prazer o quanto for, isso vai ser bom. Ele em si não é um bem limitado. Ele só não é o bem último, por algum motivo. Mais alguma tentativa? Porque se depende da experiência sensível, é necessariamente temporal, quer dizer, vai acabar em algum momento, não pode durar para sempre, então não pode ser o maior bem possível, porque não é eterno. Aqui no planeta Terra não tem felicidade perfeita. Toda felicidade acaba em algum momento. Então esse não pode ser o argumento. É claro que a gente tem ideia, Aristóteles também, de que o homem tem uma próxima vida, que seria uma vida no céu daí. Ou, para Aristóteles, inteligindo o primeiro motor. Mas a gente está falando agora sobre a felicidade, não a felicidade perfeita, mas a felicidade aqui na Terra. Tá? Então, esse argumento aí não vai resolver por isso. Porque o prazer dos sentidos ele só contempla o corpo, não a. Tipo, só contempla uma capacidade, ah, um aspecto animal do ser humano e não a razão. Ah, boa, Clausão. Matou. Pessoal, o que que os malucos lá concordam sobre a felicidade? Que ela é um bem próprio do homem. O bem próprio do homem. O que que isso quer dizer? A vida sensual não pode ser a felicidade humana. Por quê? Porque os animais também têm vida sensual. Os animais, eles são dirigidos pelo prazer, estímulo dos sentidos, tá? Se felicidade fosse vida sensual, então a gente teria que dizer que os animais são felizes, como o homem. A gente estaria animalizando o homem, o que não pode ser, porque a felicidade é uma operação própria do homem, não pode ser compartilhada por outros animais, tá? Dada a nossa definição inicial. Se é próprio, deriva da essência. Exatamente. Exatamente. É, não é complexo esse argumento. É bem. Mas é matador mesmo. Vida pública. Vida pública, a gente tem duas perspectivas, pessoal. A dos estoicos, da virtude como um todo, e uma um pouco mais simples, que é só a da honra. Uma pessoa que vive uma vida pública, pensem aí algum político, alguma pessoa que palestra em público, pessoas assim, certo? O que que ela tá buscando? Ela tá buscando honra, que é uma virtude, que não é um mal, é um bem, realmente. Mas por que que isso não pode ser a felicidade humana? A honra, por exemplo. Por que que a honra não pode ser a felicidade humana? Que ela é potência e não a prática. Ah, é uma boa resposta, mas vamos colocar então a vida pública enquanto ativa, enquanto a pessoa exercendo a sua profissão pública e obtendo honra. Não enquanto potência, mas enquanto ato. Por que que isso ainda não pode ser a felicidade humana? Porque a virtude ainda é um meio para um bem maior. Perfeito. Exatamente. A, a, no caso, a honra
o primeiro, esse é o argumento para dizer que a virtude não é a felicidade, tá? Mas se a gente colocar só a honra, que é uma possibilidade de vida pública também, ela não pode ser a felicidade, porque ela depende dos outros. Ela depende de bens externos. Então são os outros que me valorizam enquanto figura pública, e se eles pararem de me valorizar, se eles me colocarem para fora, se eu for um político, eles não votarem mais em mim, eu perco a minha vida pública, ela termina. Depende dos reconhecimentos dos outros. Muito bom, Marcos. Exatamente, acertou de novo. Então a honra não pode ser porque ela depende do reconhecimento dos outros. A felicidade não pode depender do reconhecimento dos outros. Ela é uma coisa interna nossa, certo? Não pode ser a honra, então. E a virtude, tu bem disse, ela é um meio, certo? E a resposta para virtude não poder ser a felicidade, né? Porque ela também pode ser considerada um fim em si mesmo, é o que o José disse, tá? Eu posso ser virtuoso apenas em potência, mas não em ato, tá? E mesmo que seja em ato, só a virtude não não quer dizer que seja feliz, porque ainda vai ser um meio para uma outra coisa, tá? Mas o argumento aqui é que a virtude não pode ser a felicidade, porque o que que é virtude, né? A definição de virtude é o bom hábito, né? Resumidamente, é um bom hábito, uma boa inclinação da razão. O hábito, ele pode existir numa pessoa sem que ela esteja exercendo esse hábito agora. Tenho o hábito de tomar vinho, mas eu não tô tomando vinho agora. Então eu não tô exercendo. Se lembrem lá no início que a gente dividiu os bens entre forma e operação, e a gente disse que a operação ela é uma perfeição ainda maior, segunda, aqui entra essa premissa, para refutar a virtude enquanto felicidade. Porque a virtude não quer dizer a operação. Pode ser apenas a forma, o hábito. Tá? Alguma dúvida? Podem perguntar sem problema, pessoal. Todo mundo entendeu por que que não pode ser vida sem sol e a vida pública, a felicidade do homem? Entenderam mesmo? Tudo certo. Tudo certo. Então tá. Sim. Eu só não lembro dessa distinção entre operação e forma, mas isso não precisa recapitular agora. Tá, beleza. Mas é basicamente a forma é aquele ser e a operação é aquilo que decorre da forma, que é o sendo, digamos assim. Então, eu sou um ser humano, a minha forma é uma alma racional, mas eu posso não estar pensando. Então, eu não estou exercendo essa operação, por exemplo. Então, se eu estiver dormindo, eu não estou exercendo a minha virtude de ser corajoso, por exemplo. Ela está apenas em potência. Beleza, galera. Então, vamos seguir. Sobrou para nós vida contemplativa. Então, a gente já tem um bom indício que a gente vai encontrar a felicidade aqui, na vida contemplativa, porque a gente descartou, a gente refutou as outras. Tem pessoas que poderiam pensar que a felicidade está no dinheiro, por exemplo. Essa é a opinião mais grotesca de todas. Porque o dinheiro ele é meramente um bem externo. Ele não é nem um bem interno, né? Ele não é nem prazer, nem virtude. Ele é só um bem externo que tu consegue comprar outras coisas com ele. Então é impossível que o dinheiro seja felicidade. O dinheiro é, por definição, um meio. Exato. E talvez tenha gente que viva pelo dinheiro. Infelizmente. Muito bem, deixa eu só ver aqui. Tá, então a gente concluiu essa primeira parte das opiniões gerais dos filósofos. Aqui na vida contemplativa vai ter Platão, por exemplo. Platão defende a vida contemplativa. Tá? Vamos para o nosso próximo ponto, que é quanto à natureza da felicidade. Então agora a gente vai entender algumas partes da natureza da felicidade para que a gente consiga chegar na definição exata de felicidade. Tá? A gente vai começar agora. Então, a primeira coisa aqui sobre a natureza da felicidade, vocês podem ver aqui que a gente tem a medicina, a guerra, que são artes, tá? Todas as operações da guerra, por exemplo, elas visam a vitória. Todas as operações da medicina visam a saúde. Vocês podem ver que em cada arte, as ações que compõem essa arte, tá, vão todas ter um fim em mente.
Todas elas. É o que vai dar unidade, forma às operações dessa arte. Tá? Então, no caso da medicina, a saúde, no caso da guerra, a vitória. Tá? Só que aqui a gente está falando de diferentes bens últimos. Concordam comigo? A saúde é diferente da vitória. Apesar de serem bens últimos. Tá? Não simplesmente últimos, certo? Não, aqui não é a felicidade ainda. A saúde serve para outras coisas, a vitória serve para outras coisas. Por exemplo, eu guerreio para conquistar um território. Né? Então a vitória ainda serve para uma outra coisa. Mas são fins últimos dessas artes. Tá? Então, o bem buscado em cada arte é aquele que é buscado por todas as ações daquela arte. Se a gente abstrair de todos os diferentes bens, de todas as artes possíveis, através da razão, porque o homem tem essa capacidade de abstrair, como a gente já vem conversando desde a primeira aula, a gente teria aquilo que a gente chama de bem último não qualificado. O que seria o bem último não qualificado? O bem último não qualificado é aquele que está lá no topo, no máximo, no grau máximo, e todas as artes miram para esse bem último, porque todas visam esse bem enquanto a finalização de por que essa ação existiu. Então, por exemplo, aqui na guerra, o fim último da guerra é a vitória, ok. Mas se tu pegar essa ação, no fim das contas, ela ainda vai estar visando um outro bem. Como eu dei o exemplo agora há pouco, conquistar um território, por exemplo. Mas eu não conquisto um território como fim último. Eu conquisto um território para, por exemplo, poder colocar mais população ali, expandir a população, trazer mais qualidade de vida. Então, os bens eles vão subindo cada vez mais, certo? Se eu pegar todas essas possibilidades e abstrair aquilo a que todas essas miram, por onde elas apontam, eu vou ter esse bem último não qualificado. Porque ele não é de nenhuma arte em específico, mas ele é aquilo que esses diferentes bens últimos participam. A saúde só é um bem porque ela participa desse bem último não qualificado. Isso aqui é Ele é não importante. qualificado porque ele não é de nenhuma arte propriamente? Não Isso, qualificado por causa disso? isso. Ele é não qualificado porque ele não é de algo em específico. Ele é do geral, do todo. Se isso aqui são partes, ele é o todo. Entende? E aqui já vai nos apontando para o que é felicidade. Tá? Mas vamos prosseguir agora para o próximo diagrama. Olha só. Agora eu não tenho mais as artes aqui. Eu tenho os agentes. O médico, o guerreiro. O que eu quero trazer com esse diagrama aqui? Em Aristóteles, cada natureza, por exemplo, a natureza médica, que é o que faz que um ser humano seja médico, ela tem uma operação própria. Tá? Ela tem um fim próprio, porque ela é uma natureza. Apesar de que aqui a gente está falando de uma natureza artificial, certo? É uma natureza ali que o homem inventa, certo? O médico é uma arte humana. Mesmo assim, tem uma operação própria, um fim próprio, que é a saúde, tá? Se a gente abstrair, antes a gente abstrair os bens, certo? Agora vamos abstrair aqui todas as profissões de um homem, tudo aquilo que ele pode ser, vamos pegar ele apenas enquanto natureza, enquanto homem. Vejam, não estou qualificando o homem de nenhuma maneira. O que os filósofos vão dizer? Se eu fizer essa analogia da operação própria, do bem próprio, do homem, o seu bem próprio, por natureza, vai ser a felicidade. Tá? E todos esses bens aqui, de cada uma das possibilidades, dos modos de ser homem, ser médico, ser guerreiro, etc., apontam para esse fim último aqui, que é o fim do homem como um todo, que é a felicidade. Tá? Então são analogias para a gente ir entendendo para onde a felicidade, para onde as coisas apontam para que aquilo seja felicidade. Certo? Alguma dúvida até então? Então, eu devo considerar que a saúde e a vitória, entre todos os outros, são também meios para a felicidade. Isso, exatamente.
apesar da saúde ser um fim, por que a saúde é um fim? Porque ela é o fim do médico. A saúde é o fim do médico. Quando um médico obtém saúde numa pessoa, ele fica feliz, tá? Mas ela não é o fim último, porque o médico não é a natureza humana em si. Se eu pegar a natureza humana em si, eu vou estar falando da felicidade enquanto fim último, que é para onde essas coisas menores aqui apontam. Exatamente como tu entendeu. Mais alguma dúvida? Perfeito. O fim último, que a gente está falando o tempo inteiro que é a felicidade, ele tem duas condições, se vocês concordarem comigo. Ele tem que ser perfeito e ele tem que ser autossuficiente, tá? Por quê? Porque ele é o termo último da inclinação natural do desejo. O que quer dizer isso aqui, termo último da inclinação natural do desejo? Se eu tiver o meu fim último, se eu tiver em posse do meu fim último, eu não posso estar inclinado ainda para alguma outra coisa. Tá entendendo? Eu não posso estar desejando alguma outra coisa ainda. Eu já tenho meu fim último. Eu cessei a minha busca. Eu estou fruindo dela. Eu tenho a posse do meu fim último aqui na minha mão, tá? Então, o meu desejo natural se realiza nesse fim último. Então, ele tem que ser perfeito e ele tem que ser autossuficiente. O que eu quero dizer com perfeito? O que a gente já vem falando. Os fins, eles podem ser aqueles que são menos perfeitos, são usados para alguma outra coisa e nunca neles mesmos. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro ele é sempre usado para obter alguma outra coisa, nunca por ele mesmo, tá? Ele é um meio, simplesmente. Aí eu tenho os fins que são um pouco mais perfeitos, os medianamente perfeitos, que são fins também, mas ainda são meios para uma outra coisa. A gente já falou, honra, virtude, saúde, tá? São todos fins também. E a gente tem lá aí o último, o mais perfeito de todos, que é o que tem que ser a felicidade, que vai ser o que é fim por si mesmo e não é meio, não é meio para nada, tá? E ele é autossuficiente. Autossuficiente porque eu tendo a posse desse fim último, eu não busco mais nada além dele. Ele é autossuficiente para mim, tá? Aqui na Terra, a gente tem a seguinte possibilidade. A gente não tem um fim último perfeitíssimo e eterno, porque a gente está no mundo terreno, no tempo, as coisas acabam, tá? Mas aqui entra a grande jogada da razão. Veja, se a minha razão me estimula, me treina, me desenvolve para que eu tenha virtudes, e as minhas virtudes controlam o meu desejo, olhem esse raciocínio. Se eu controlar o meu desejo por meio da minha razão, então eu posso conseguir só desejar o que é necessário para mim. E isso eu posso conseguir aqui na Terra. Então, apesar de não ser tudo que eu posso ter, porque eu poderia ainda estar com a posse de um fim eterno, que seria o primeiro motor, ou Deus, tá? Eu posso aqui na Terra, por meio das minhas virtudes, por meio da minha razão, controlar o meu desejo para que essa completude menor seja suficiente para mim, aqui na Terra. E é isso que Aristóteles vai dar o nome de felicidade aqui na Terra. Por isso que aqui já tem um detalhe importante. Parte da definição de felicidade vai envolver a virtude. Porque eu preciso controlar o meu desejo. Se eu fosse descontrolado, eu ia desejar outras coisas, o fim último não seria suficiente para mim. Tá? Lá na pós-vida aristotélica, onde o homem vai estar contemplando o primeiro motor, inteligindo o primeiro motor, aí ele vai estar fruindo do bem eterno. Tá? Aí é um bem ilimitado, eterno, a perfeição máxima de felicidade. Aqui na Terra é uma felicidade não eterna, certo? O que é ok, tá? A gente quer ser feliz aqui na Terra também, naturalmente.
Entenderam essas duas condições da felicidade? Ser perfeito e ser autossuficiente? Alguma dúvida? São condições no sentido de que, se não fosse verdade, não seria felicidade propriamente. Não Isso. poderia chamar de felicidade, é isso? Uhum. Isso mesmo. Ok. A gente acabou de fazer um estudo sobre a natureza da felicidade. Estamos progredindo bem. Agora a gente vai entrar na última parte da aula, que é a bendita definição de felicidade. Estamos quase lá. Então a gente vai começar aqui com o seguinte. Vocês devem se lembrar, eu já comentei, que definição é gênero próximo mais diferença específica. Por onde Aristóteles começa definindo a felicidade? Pelo gênero próximo, porque ele é mais amplo. Ele é mais um esboço. O Aristóteles, ele sempre faz um esboço e aí ele vai aprimorando esse esboço. Então a gente começa pelo gênero próximo. Qual que é o gênero próximo do homem? Quem sabe? Animal? Exatamente. Então o gênero próximo do animal, do homem é animal. Qual que é o gênero próximo da definição de felicidade? Vamos procurar. Tá? A gente já sabe. O que a gente já sabe para nos ajudar? A gente sabe que a felicidade é uma operação. Alguém discorda? Que a felicidade não pode ser uma forma, mas é uma operação? Ah, tem que ser um fim, né? É um fim. E é o Então, fim tem que ser uma último. operação, né? E para ser um fim último, tem que ser uma operação. Porque entre forma e operação, a forma é mais perfeita que. A operação é mais perfeita que a forma. Ok. Ela também é uma operação própria ao homem. Tá? De que maneira? Vejam, aqui a gente tem um diagrama para ajudar. A gente tem aqui as modalidades de ser homem, por exemplo, músico, gramático, filósofo. E essas modalidades de ser homem, elas possuem uma operação própria também. Né? O músico, ele tem uma operação própria de ser músico, tá? Mas, aqui entra o que a gente já viu em aulas passadas, a forma músico, a forma gramática, a forma filósofos tem existência artificial. São formas acidentais, não são formas substanciais. Qual que é a forma substancial do homem? A sua alma, tá? Ah, mas eu posso ter um tal modo de mim mesmo que eu seja músico. Mas eu posso não ter, eu posso não ser músico. Então isso é acidental. Mas eu não posso não ser homem, não ser humano. É por isso que aí é uma questão substancial e não artificial. Mas ok. O músico, o gramático e o filósofo possuem formas e elas possuem uma existência artificial, mas elas possuem uma operação própria. Mas essa operação própria, ela é ordenada pela própria razão humana. Certo? É a razão humana que encontra as operações próprias do músico, que define isso, do gramático, do filósofo. São operações acidentais do homem. Todo mundo consegue enxergar isso aqui, porque essas operações decorrem de uma forma acidental, ordenadas pela própria razão humana, inventadas pelo homem. Alguma dúvida? Perfeito. Existe uma outra perspectiva. O homem também tem uma forma substancial. Tá? Então aqui eu não estou mais falando do músico, do gramático, do filósofo, do taxista, o que seja. Estou falando do homem enquanto homem, sem nenhuma qualificação. Ele também tem uma operação própria, porque ele também é uma forma. Mas ele não é mais uma forma acidental, ele é uma forma substancial. O homem é homem porque tem a forma substancial de homem, tem uma alma racional, no caso. Tá? A forma substancial das coisas não é inventada pelo homem. Ela vem do primeiro motor. Então ela é ordenada pela razão divina. E é a isso o que decorre da forma substancial do homem, da sua própria natureza, que a gente vai dar o nome de felicidade. Então é uma operação própria do homem. Tá? É por isso que ela não é uma operação acidental do homem, mas uma operação própria do homem. Porque decorre lá da natureza dele, que a gente já tinha definido antes. Alguém ficou com alguma dúvida?
Então, o gênero próximo de felicidade é operação e a espécie é operação ordenada pela razão divina? Não, a gente tá só no gênero por enquanto. Estamos só na operação. Ah, então tudo isso é gênero próximo, entendi. Isso. Por enquanto é só operação própria ao homem. Tá? E a gente vai dar mais um pulinho agora, que é a segunda parte dessa prova, de ser uma operação própria ao homem. Essa prova aqui é dada a constituição do homem. O homem, ele tem partes e ele tem um todo. A gente já conversou numa aula anterior que sempre que a gente tem uma parte e o todo, a parte serve ao todo. Se a parte serve ao todo, o todo é mais fim, é mais importante que a parte. Vocês se lembram disso? Acho que foi na aula passada que a gente falou sobre isso, tá? Então, partes do homem: mão, olhos. Qual que é a operação da mão? Tocar. Qual que é a operação dos olhos? Ver. Qual que é o ato da mão? O toque. Qual que é o ato dos olhos? A visão. E toque e visão são potências da alma. Potências da alma humana. Tá? Por que potências da alma humana? Porque é por meio da alma humana que é possível atualizar essa operação de tocar. Um homem morto, um corpo morto, de um homem que já morreu, não tem mais alma, apenas ali aquele corpo, ele não vai tocar, ele não vai ver. Tá? O toque e a visão em si são potências da alma. Apesar de que elas são atualizadas, elas envolvem o órgão físico, que é a mão e os olhos. Tá? Mas e o todo do homem? O todo é o corpo. Não é as mãos, não é os olhos, é o corpo inteiro. Certo? A gente vai dizer que para esse todo, a sua operação é a felicidade e o ato é a própria alma. Enquanto antes o ato eram potências da alma, aqui o ato vai ser a própria alma. Tá? Então é uma analogia. O que falta? Elas têm o mesmo modo de operação. Tá? Toque, visão, são potências da alma. Qual é a operação própria da alma? É agora que a gente tem que resolver o problema. Tá? A gente já entendeu que a felicidade é uma operação própria do homem. Essa operação própria do homem não pode ser uma operação própria a uma parte dele, mas ao todo, porque a parte serve ao todo. O todo do homem em ato é a sua alma. Então, essa operação própria tem que ser uma operação própria da alma. Tá? Só ver se tem mais algum diagrama aqui. Sim. A gente chega em um dos nossos últimos diagramas aqui, que é o seguinte. A alma do homem, a gente vai explicar isso melhor numa próxima aula, mas ela tem 3 potências diferentes. Uma potência vegetativa, uma potência sensitiva e uma potência racional. Tá? A parte vegetativa é relacionada com o crescimento e nutrição. A gente encontra crescimento e nutrição em algum outro tipo de ser? Sim, vários. Plantas, Exa- gatos. Exatamente. Então, não pode estar aqui a operação própria do homem, certo? Porque é própria do homem, mas está na planta, então não pode ser. Perfeito? A alma do homem também tem potências sensitivas. Pode estar aqui a operação própria do homem? Não. Não. Os animais também têm potências sensitivas. Então não pode ser próprio ao homem. E a gente tem finalmente a parte racional da alma. Então, com certeza está aqui a operação própria do homem. Agora, a parte racional da nossa alma, ela tem 2 faculdades: a vontade ou o apetite, certo? E a razão ou o intelecto. Entre esses dois, qual vocês acham que detenha a operação própria, a vontade ou a razão? A razão? Por quê? Não, eu não sei agora, na verdade, agora eu tô pensando. Porque a felicidade tem a ver com a vontade, né? Com o desejo. Ah, cara, sei lá. Deixa eu pensar um pouco mais. Antes de sair respondendo. Assim, a felicidade, apesar de envolver a vontade, ela vai ter que estar na razão, por um motivo simples até. É que no homem,
A vontade só é racional por participação. Ela não é racional por natureza. Como assim? Ela só é racional, ela só recebe a sua racionalidade quando a razão ordena ela. Porque o homem pode não ordenar a sua vontade. Então eu posso desejar passar minha vida inteira comendo sorvete de chocolate. E isso tá bom pra mim. Porque eu não tenho a minha razão ordenando a minha vontade. Tá? Então a parte racional por natureza no homem, a parte racional por substância mesmo, é a razão, é o intelecto. A vontade só é racional se seguir a reta razão, se ordenada bem pela razão. Tá? Então é por isso que é nessa partezinha aqui que vai ter que estar a operação mais própria, na parte da razão. E aqui a gente chega finalmente no nosso gênero. Tá? O gênero da... Eu acho que eu tenho um... Opa, aqui. O gênero da felicidade é a operação do intelecto. É uma operação do intelecto, da razão humana. Por que eu omiti aqui operação própria ao homem? Porque o intelecto já é próprio ao homem. Então, próprio ao homem já está dentro dessa palavrinha intelecto aqui. Nenhum outro ser tem intelecto. O que falta para a gente definir felicidade? Somente agora a diferença específica. Olha, quanto à diferença específica, a gente tem que se lembrar o seguinte. Qual que é a operação própria de uma faca? Quem sabe? Cortar? Exatamente. Quando a gente diz que uma faca é virtuosa, o que a gente está falando relativo à sua operação? Corta bem. Corta bem. Exatamente. O que é mais feliz para a faca? Cortar ou cortar bem? Cortar bem? Cortar bem. Exatamente. Então, para o homem, vai ser a mesma coisa. O que é mais feliz para o homem? Uma operação do intelecto ou uma boa operação do intelecto? Uma boa operação do intelecto. Concordam comigo? Mas o que faz com que uma operação de um ser seja boa? A virtude. É por isso que parte da nossa diferença específica vai envolver a virtude. Porque eu não quero simplesmente um bem. Eu quero o bem último, perfeitíssimo. Então não basta que seja uma operação do intelecto. Tem que ser uma operação do intelecto virtuosa, boa. Da melhor maneira possível, né? Com a virtude perfeita. Então essa é uma parte da diferença específica. E tem uma outra parte. Quando eu digo para vocês, hoje eu tive um bom dia. Isso significa que eu seja uma pessoa feliz? O que vocês responderiam se você tivesse que responder isso aí? Não, Eu você digo, só teve um bom dia, você tem que ter vários bons dias, né? Um hábito de ter bons dias. exatamente. Tem que ter um hábito. Aristóteles vai dizer isso para nós. Olha, tem pessoas que elas de vez em quando elas têm bons dias, certo? Elas conseguem ali alcançar boas ações, as operações ali que ela precisa realizar e tudo mais, mas a gente ainda não diz que ela é feliz. A gente vê que ela é feliz quando ela tem o hábito, quando já tem uma certa completude, continuidade, perpetuidade. Ela já não perde mais fácil esse bem. Porque se ela perdesse o bem, que é a felicidade, de maneira fácil, se não tivesse consolidado já na vida dela, não seria o bem mais perfeito de todos. Para que seja o bem mais perfeito de todos, tem que ter uma certa continuidade. Tem que ser um certo hábito mesmo. Então, Aristóteles vai dizer para nós que a felicidade surge realmente desses bons hábitos, dessas boas operações do intelecto virtuosas, boas, em um contínuo da vida. Em um hábito da vida da pessoa. Ela tem que ter isso habitualmente na sua vida. Tá? E a gente finalmente finaliza, então, dizendo que a diferença específica
da felicidade é que ela seja orientada pela virtude, para que seja boa, em uma vida completa, em uma vida de uma maneira que eu tenha aquele hábito na minha vida dessa operação. E essa é a definição de felicidade em Aristóteles. Operação do intelecto orientada pela virtude em uma vida perfeita, ou uma vida completa. Tá? Não é perfeita aqui de morto, né? Que a pessoa já morreu. Não. É numa vida contínua, habitual ali. E a gente concluiu o nosso objetivo. Alguma pergunta? Passou rápido, nossa. 1h15 já. Estão assimilando ainda, pessoal. Essa parte no livro, a Ética Nicômaco, é fantástica. Quando ele conclui. Mas é isso, agora vocês sabem a definição aristotélica de felicidade. Se alguém tiver alguma dúvida, eu respondo. Incrível, como é importante sentir isso fazer sentido. Sim. Bacana, né? Então vejam como essa definição, ela não exclui a virtude. Então é muito importante a gente desenvolver as virtudes, porque as virtudes vão nos ajudar a operar bem, fazer as coisas de maneira boa. Nath me filmando ali. Ah, então a virtude tem um papel importantíssimo para a felicidade, mas a virtude sozinha ainda não é a felicidade, certo? E vai ser sim a operação do intelecto, a própria contemplação da verdade, de maneira boa. E é claro que eu atinjo isso de maneira muito mais fácil ao longo da vida se eu tiver o hábito, se eu tiver as virtudes. Então eu me alimento na medida certa, eu faço exercícios na medida certa, porque eu tenho as virtudes para fazer isso. Quando me vem uma atividade difícil, que eu vou sentir dor, talvez, porque melhorar nos causa dor, certo? Eu não vou titubear, eu vou ter a virtude da coragem para me auxiliar. Se eu desenvolver todas essas coisas e deter todas essas virtudes, eu vou aos poucos me aproximando da felicidade. Eu vou criando as condições necessárias para que eu seja feliz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa jornada. Eu gosto bastante desse assunto. E desejo para vocês uma boa semana. E agora a gente começa a nossa última parte do clube. Penúltima, na verdade, tem uma partezinha final lá sobre questões difíceis. Mas a gente começa agora a nossa parte de lógica, tá? Que vão ser apenas 2 capítulos por semana, bem tranquilo de acompanhar. Tá bom? Boa noite para vocês. Show, valeu, Boa boa noite, noite, rapaziada. pessoal. Valeu, boa noite.